Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar um tema muito interessante. Trata-se do tema número 33 do ciclo de 50 conferências que compõem a primeira parte, ou fase A, deste curso de autoconhecimento, cujo objetivo é nos oferecer as ferramentas necessárias para despertar a consciência e, assim, realmente nos conhecermos. Nesta aula, falaremos sobre duas leis muito importantes, a lei das oitavas e a lei da entropia. O objetivo de estudar este tema é compreender como funcionam essas duas leis de força, de que maneira elas nos influenciam e como, ao conhecê-las, podemos utilizá-las para ascender. Isso é possível por meio do uso consciente e sábio das oitavas musicais e do combate à entropia, que é a lei que sempre tende a nos nivelar ao restante da humanidade. Ao entender essas leis e saber como agir diante delas, evitamos descer em nosso caminho rumo à autorrealização íntima do ser e aumentamos a possibilidade de alcançar essa meta em uma única existência. Comecemos explicando o que é a lei das oitavas. A lei das oitavas nos ensina a ascender. Ela nos mostra onde estagnamos, por que estagnamos, e como podemos continuar avançando até alcançar a meta final. Além disso, nos permite compreender como atuam as leis da força. A lei das oitavas também é conhecida como corrente do som ou corrente da vida. São diferentes nomes para a mesma lei. Se observarmos a escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, veremos que ela é composta por 7 notas. Para passar de um Dó mais grave para um Dó mais agudo, é necessário subir uma oitava. Chamaremos essa escala de corrente da vida, na qual todos os seres humanos estão diretamente envolvidos e a qual estão submetidos. Quando começamos a entoar uma escala musical, Dó, Ré, Mi, ao chegarmos à nota Mi encontramos a primeira pausa, que ocorre entre Mi e Fá. Depois disso, as 3 notas seguintes, Fá, Sol e Lá, seguem de maneira contínua. Porém, ao chegarmos à nota Lá, encontramos uma segunda pausa, entre Lá e Si. Em seguida, ao passar para a nota Si, percebemos que ela possui certa independência, e para alcançar o Dó superior encontramos a terceira pausa, entre esse Si e o Dó que já pertence à oitava seguinte. Isso significa que, dentro de uma escala musical, existem 3 pausas. E o mesmo acontece com todos os acontecimentos na vida de uma pessoa. Veremos que essas mesmas 3 pausas surgem sempre que tentamos elevar algo de um nível inferior a um nível superior. Por isso, precisamos aprender a dar a nós mesmos impulsos conscientes que nos permitam romper essas pausas. Esses impulsos, que nos levam a iniciar um projeto e a superar os momentos de estagnação, são o que chamaremos de choque. Para ilustrar, podemos usar o exemplo de uma empresa ou de um negócio que decidimos empreender. Para iniciar esse projeto, precisaremos de um impulso inicial, que pode ser o entusiasmo, a decisão firme e também o capital necessário para colocá-lo em funcionamento. Esse será o primeiro choque. Esse primeiro impulso nos permite subir as 3 primeiras notas da escala, tentando posicionar o negócio no mercado. Mas, inevitavelmente, perceberemos que, depois de começar, de adquirir equipamentos, matéria-prima, contratar funcionários e organizar a estrutura, surgirá um momento de estagnação. Pode ser a dificuldade de conquistar espaço no mercado ou de atrair clientes. Se, diante dessa pausa, não aplicarmos um segundo impulso, ou seja, um novo choque, como um investimento adicional, uma estratégia diferente, um esforço maior na criação de relações e na busca por clientes, o progresso poderá parar. Pouco a pouco, aquela força inicial se enfraquece e o projeto pode até voltar ao ponto de partida. Por outro lado, se aplicarmos um segundo choque, o negócio poderá subir a um novo nível da escala. Começará a produzir, a gerar resultados, talvez até lucros. Estará então percorrendo as 3 notas seguintes. No entanto, chegará outro momento de dificuldade. Poderão surgir novos obstáculos, como concorrentes já consolidados no mercado, aumento nos custos das matérias-primas ou desafios internos de gestão. Mais uma vez, para continuar ascendendo, será necessário um terceiro, e depois um quarto choque, até que o empreendimento alcance um nível mais estável e consolidado. Assim como podemos observar essa lei atuando em qualquer projeto que realizamos, também podemos percebê-la em um relacionamento que iniciamos.
Se analisarmos com atenção, veremos que essas três pausas aparecem de forma gradual e inevitável. E notaremos que muitos relacionamentos fracassam justamente porque não conseguem superar uma dessas pausas. Portanto, a lei das oitavas está presente em tudo na vida. Podemos observá-la em um nível micro, nos pequenos acontecimentos do dia a dia, mas também em um nível macro, em relação à nossa própria existência e ao seu propósito maior, que é alcançar a autorrealização do ser. A elevação dos níveis de consciência também acontece de acordo com essa lei. No caminho de ascensão rumo ao objetivo da nossa existência, encontraremos inevitavelmente essas pausas. E será indispensável saber aplicar esses impulsos, ou choques conscientes, para que possamos alcançar a autorrealização do nosso ser ainda nesta existência. Em nós, o primeiro choque ocorre no momento do nascimento, quando inspiramos pela primeira vez. É nesse instante que a centelha entra definitivamente no novo corpo. Embora essa centelha já estivesse ligada ao corpo físico pelo cordão de prata durante os 9 meses de gestação, sua entrada efetiva acontece com o primeiro sopro de vida. Com esse primeiro choque, temos direito às três primeiras notas musicais, Dó, Ré e Mi. Essas notas correspondem ao corpo físico, que representa o Dó, ao corpo vital, que representa o Ré, e ao princípio da alma que todos possuímos, no qual 97% da nossa essência permanece aprisionada no Eu. Tudo isso funciona acompanhado de uma personalidade, por meio da qual atuamos no mundo físico. Com essas três notas crescemos, reproduzimos-nos, talvez alcancemos certo sucesso material ou pessoal, envelhecemos e morremos, sem atingir nenhum objetivo verdadeiramente real e transcendental. Cada existência representa uma oportunidade de realizar o trabalho da autorrealização, desde que saibamos dar a nós mesmos um segundo choque que nos permita continuar ascendendo nas notas musicais da nossa própria vida. A partir do momento em que chegamos ao Mi, só há duas possibilidades: ou continuamos subindo, ou retornamos ao ponto de partida. Se não continuarmos a ascender, chegará o momento da morte física e, pela lei do retorno, voltaremos novamente ao início. E o mais comum é exatamente isso: atravessarmos uma existência inteira sem sequer descobrir o seu propósito. Pela lei da entropia, acabamos todos nivelados no cemitério, obrigados a retornar repetidas vezes, em diferentes corpos físicos, até esgotarmos as 108 existências, ou oportunidades, com corpo físico humano. A grande maioria da humanidade jamais consegue transcender essa primeira pausa. Permanecemos absorvidos na busca incessante por prazeres e sucessos, tentando fugir da dor e da adversidade. Aqui encontramos os chamados homens do terceiro dia, à luz do Gênesis, fascinados pela existência, hipnotizados por ela e sem sequer conhecer a razão de sua própria vida. Para transcender essa primeira pausa, precisamos receber aquilo que nos proporcionará o segundo choque, o impulso necessário para romper essa estagnação e continuar subindo a escada em direção ao nosso ser. Temos a possibilidade de dar a nós mesmos esse segundo choque ao receber o conhecimento objetivo, isto é, o conhecimento dos três fatores da revolução da consciência, a morte psicológica, o nascimento espiritual e o sacrifício pela humanidade. É nesse momento que descobrimos que nossa existência possui um propósito muito maior do que imaginávamos até então. No entanto, são realmente muito poucos os que, em meio a tantas teorias e escolas pseudo-esotéricas, conseguem encontrar o conhecimento puro. De 1000 que procuram, um encontra. E se somos aquele entre 1000 que encontra o conhecimento objetivo em uma existência, dois caminhos se abrem diante de nós: ou praticamos e continuamos avançando, ou não praticamos e transformamos esse conhecimento em mera crença. Alguns receberão o conhecimento e seguirão o caminho do crente. Terão isso apenas como mais uma teoria. Não o colocarão em prática e, portanto, não o utilizarão como impulso, o choque necessário para subir as próximas notas. Porque, de 1000 que o encontram, apenas um o segue. São realmente poucos os que começam a praticar o conhecimento e que, por meio da experimentação e da verificação direta, recebem aquele segundo choque que lhes permite avançar no despertar da consciência e na criação dos seus corpos internos. Aqueles que seguem o caminho da prática começam a ascender pelas notas Fá, Sol e Lá. São aqueles que realizam a regeneração por meio do sexo, transmutando suas energias e criando os corpos astral, mental e causal. Assim, tornam-se verdadeiros homens,
com uma constituição interna real. São esses que criam definitivamente sua alma humana e passam a ser chamados de homens do sexto dia, homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Desse modo, realizam internamente o processo chamado Gênesis, a criação a partir das águas, no trabalho de ascensão pela primeira montanha, que consiste na criação dos corpos solares. No entanto, nesse ponto surge a segunda pausa. Aqui, a primeira parte do trabalho está sendo concluída. Mas, quando iniciamos o processo de criação do corpo causal, somos apresentados à grande prova da escolha do caminho. Nesse momento, devemos escolher entre o caminho do Nirvana e o caminho direto. O Nirvana é extremamente tentador. Nele, recebemos as recompensas pelo esforço realizado até então. Temos o direito de viver centenas ou até milhares de anos nos paraísos nirvânicos, mas tendo apenas alcançado o nível de homens. E, mais cedo ou mais tarde, será necessário retornar à roda do Sansara para tentar recomeçar o caminho. Aqueles que optam por esse caminho acabam traindo seu Cristo íntimo, pois somente pelo caminho direto pode nascer em nós a força chamada Cristo, que nos elevará de homens ou anjos a super-homens ou mestres ressuscitados. Nesse estágio, aproximadamente 70% da consciência já foi resgatada. Quase toda a nossa lua visível foi purificada. Contudo, ainda permanecem vivos os defeitos relacionados à nossa lua invisível, e também os eus causais, as chamadas 7 sementes do ego. Somente o Cristo, no trabalho da segunda montanha, pode realizar a eliminação desses eus nas dimensões inferiores do planeta Terra, libertando assim a totalidade da nossa essência. Infelizmente, a grande maioria escolhe o caminho do Nirvana. Dos 1000 iniciados que chegam a esse ponto, 999 optam por ele. Cumpre-se, então, a terceira parte da frase atribuída ao Cristo, que diz: dos 1000 que me seguem, um é meu. Aqueles que, ao contrário, escolhem fazer a vontade do Pai e trilhar o caminho direto recebem o direito de se unir à sua alma divina, representada pelo corpo búdico. Então ocorre o matrimônio perfeito, a união do humano com o divino dentro de nós. A alma humana é simbolizada por um triângulo que sobe, e a alma divina por um triângulo que desce. Unidos, formam a estrela de 6 pontas, a estrela de David, símbolo que anuncia o nascimento do Cristo. É dessa união entre o humano e o divino que nasce em nós a força crística, representada pelo corpo átmico. O terceiro choque é dado pelo nascimento do Cristo interior. É essa força que nos impulsiona a realizar o trabalho da segunda montanha rumo à autorrealização. A obra na segunda montanha é o Apocalipse, o fim pelo fogo de todos os elementos subhumanos que carregamos dentro de nós. Com esse terceiro choque, superamos a segunda pausa e conquistamos o direito à nota musical Si. A nota musical Si corresponde ao trabalho da segunda montanha. Na segunda montanha, os corpos ou veículos solares são transformados em veículos de ouro puro, para que a força crística possa encarnar no homem. É também na segunda montanha que ocorre todo o processo de descida do Cristo íntimo às dimensões inferiores do planeta Terra, com o objetivo de eliminar completamente até a última sombra do ego, destruindo as suas sementes, que são os 7 eus causais. Apocalipse, em seu significado interno, quer dizer fim pelo fogo. Refere-se ao momento em que o Cristo íntimo, que como vimos na Conferência 28 representa o fogo dentro de nós, realiza essa obra total de morte psicológica. A eliminação dos eus causais constitui a terceira e última pausa que encontramos no caminho rumo à autorrealização. Para superar essa terceira pausa e alcançar o dó mais elevado, é necessário dar um quarto choque. Esse quarto impulso ocorre quando se completa o processo de eliminação dos eus causais, ou seja, quando morremos totalmente em nós mesmos. Então acontece a ressurreição como um homem novo, sem qualquer vestígio de ego. Com isso, conclui-se o trabalho da segunda montanha e inicia-se a terceira montanha, que é a montanha do sacrifício pela humanidade. Na terceira montanha, o mestre deverá encontrar um discípulo que ficará encarregado do ensinamento mundial, pois sempre deve existir um mestre responsável por transmitir o conhecimento no planeta. Além disso, ele deverá transformar seus corpos de ouro em corpos de luz, para que ocorra o segundo nascimento. Nesse momento, nascerá novamente, agora no mundo espiritual. Então, o Cristo se une ao seu Pai, e o iniciado torna-se um homem absoluto, alcançando a plena autorrealização.
Quando alguém consegue avançar do dó mais baixo ao dó mais alto, disse que nasceu uma segunda vez. Esse segundo nascimento significa tornar-se um ressuscitado. Essa possibilidade está aberta a todos os seres humanos. Contudo, é absolutamente indispensável saber realizar o trabalho e aplicar os três fatores da revolução da consciência. O nascimento corresponde ao trabalho da primeira montanha, onde ocorre a criação dos corpos solares, por meio da recuperação das águas, ou gênese. A morte corresponde ao trabalho da segunda montanha, onde acontece a eliminação total dos defeitos psicológicos, o apocalipse interior. E o sacrifício pela humanidade corresponde ao trabalho da terceira montanha, onde, para voltar a unir-se ao Absoluto, será necessário encontrar um discípulo que permaneça responsável pela transmissão do conhecimento no planeta. O convite é que tenhamos coragem de realizar esse processo de ascensão e que saibamos utilizar com sabedoria a lei das oitavas, para subir conscientemente em direção à meta final. Vimos como a lei das oitavas é o mecanismo que pode nos conduzir ao grande propósito da nossa existência, que é a autorrealização. No entanto, precisamos aprender a observar como essa lei atua no nosso dia a dia. Nas provas que enfrentamos diariamente, e que são justamente as que nos proporcionam progresso no trabalho interior, também encontraremos essas três pausas. É necessário aprender a transcender essas pausas, buscando continuamente dar a nós mesmos choques ou impulsos conscientes. Quando nos propomos a realizar este trabalho e começamos a criar uma continuidade de propósito em relação a uma prática, por exemplo, ao decidir dedicar diariamente um tempo para estudar nossos defeitos psicológicos por meio da meditação, veremos que a resistência surgirá quase imediatamente. O ego colocará obstáculos para impedir nosso avanço. Sentiremos preguiça, desânimo, confusão, dúvidas. E será necessário aplicar repetidamente esses choques conscientes para ganhar impulso e superar as pausas, até que a prática se torne estável. Quando conseguimos atravessar todas as pausas, adquirimos força suficiente para manter a prática diária com continuidade de propósito. Mas, se em alguma dessas pausas perdermos força, experimentaremos o retrocesso. E então será necessário um esforço ainda maior para retomar o avanço. Vejamos agora outra lei, a lei da entropia. Ela também é chamada de lei da equalização. Tudo no mundo físico está sujeito a essa lei. Se colocarmos uma panela com água quente ao lado de outra com água fria, veremos que ocorre uma troca de calor até que ambas atinjam a mesma temperatura. Da mesma forma, se colocarmos uma fruta estragada entre frutas frescas, com o tempo as frutas boas também apodrecerão, igualando-se à que já estava deteriorada. Essa é a ação da entropia, ela sempre tende a nos nivelar, conduzindo tudo ao estado vibracional mais baixo possível. No entanto, devemos compreender que essa lei também cumpre uma função importante. Ela nos oferece a resistência necessária para desenvolvermos força. Uma pessoa que deseja adquirir força física precisa de pesos ou resistência para estimular o desenvolvimento dos músculos. Do mesmo modo, para desenvolver força emocional, mental e sexual, precisamos aprender a superar nossas fraquezas, vencendo constantemente a entropia degenerativa. O problema é que quase ninguém sabe utilizar essa lei de forma consciente. A maioria das pessoas desiste diante da primeira resistência. Preferimos o que é fácil. E o mais fácil, quase sempre, é descer. Milhões de pessoas permanecem presas ao caminho da entropia. Como não trabalham sobre si mesmas, degeneram progressivamente. Suas mentes se atrofiam, seus centros energéticos tornam-se cada vez mais desequilibrados, e elas ficam mais sujeitas aos vícios, ao materialismo, à pornografia e à violência. Podemos observar essa lei atuando em nós quando, de maneira impensada, queremos fazer o que todos fazem, apenas porque é popular. Escolhemos as séries mais comentadas, imitamos a celebridade do momento, seguimos a busca incessante por prazer e dinheiro, simplesmente porque é o que todos fazem. Também percebemos a entropia quando estamos com amigos que começam a criticar alguém ou a fofocar, e imediatamente sentimos vontade de participar, de saber o que está sendo dito, de dar nossa opinião. Ou quando chegamos em casa de bom humor, mas encontramos um ambiente de conflito entre familiares. Aos poucos, deixamos-nos contaminar, ficamos irritados, chateados, e nem percebemos como a lei da entropia nos igualou ao ambiente.
O grande problema de cair na entropia é que perdemos o impulso que tínhamos para avançar no trabalho interior. Movidos por essa lei, acabamos todos nivelados. E assim, chegamos ao final da vida sem ter passado por um verdadeiro processo de libertação e de despertar da consciência. Não importa se acumulamos fama, riqueza ou poder. Não importa se somos enterrados em um caixão luxuoso ou em uma simples caixa de madeira. No fim, todos nos tornamos ossos da mesma maneira. A lei da entropia conduz todos ao mesmo destino, se não houver transformação consciente. Tudo está marcado pela lei da entropia. Ela se manifesta em todos os níveis. Vemos os mares transformando-se em depósitos de lixo, os rios poluídos, os peixes morrendo. Observamos a atmosfera contaminada, os frutos da terra adulterados. Essa é a ação da entropia. E a humanidade, como um todo, está seguindo esse caminho descendente. Então surge a pergunta: como evitar cair ainda mais na entropia? Como superar essa resistência e elevar o nosso trabalho interior a oitavas mais altas? Somente por meio da transformação é possível vencer a entropia. E a transformação acontece quando estamos dispostos a sacrificar nossos desejos egóicos, aqueles que sempre nos arrastam para baixo. Quando conseguimos observar qual defeito está atuando em nós, tentando nos fazer perder forças ou cometer erros, seja preguiça, ganância, luxúria, ira, inveja ou qualquer outro, e decidimos eliminá-lo, é nesse momento que ocorre a transformação. Vale recordar o que aprendemos na conferência anterior sobre a mudança radical. Depois de identificar um defeito dentro de nós, precisamos decidir, de forma firme e radical, não alimentá-lo nunca mais. Quando sacrificamos o desejo, quando nos recusamos a alimentar o ego, o resultado é transformação. O resultado é liberdade. Nossa força está aprisionada no desejo. Quando renunciamos a ele, quando o sacrificamos conscientemente, recuperamos essa força para seguir adiante. O sacrifício dos defeitos sempre produz, como resultado, o nascimento da virtude oposta. Se a ira é sacrificada, surge a joia preciosa da gentileza. Se a ganância, o apego exagerado ao dinheiro, é sacrificada, nasce o altruísmo. Se a inveja é eliminada, manifesta-se a alegria pelo bem dos outros e o impulso de trabalhar em benefício da humanidade. Portanto, não existe transformação sem sacrifício. Da mesma forma, quando alguém sacrifica seus impulsos sexuais inferiores, a energia resultante pode ser utilizada na criação dos corpos existenciais do ser. Quando os eus são sacrificados, quando são realmente destruídos, a energia que antes estava aprisionada neles é liberada. E dessa energia nasce o homem interior profundo. É assim que se escapa da entropia degenerativa. O problema é que as pessoas não querem realmente se sacrificar. Na verdade, quase não compreendemos o que significa sacrifício. E precisamos começar sacrificando nossos próprios sentimentos. Descobrimos que, entre todas as coisas às quais estamos apegados, aquilo que mais nos custa abandonar são os nossos sofrimentos. Muitos estariam dispostos a abrir mão de prazeres, vícios e até de dinheiro. Poderiam sacrificar muitas coisas. Mas não querem abrir mão de suas dores e sofrimentos, porque, no fundo, estão profundamente apegados a eles. O sofrimento é uma resistência poderosa. Ele sempre nos faz perder a força que precisamos para avançar em qualquer área da vida. Basta observarmos a nós mesmos quando estamos em estados de melancolia, tristeza, depressão, angústia, ressentimento ou ira. Perceberemos como, muitas vezes, nos deleitamos nesses estados. Procuramos justificativas, alimentamos pensamentos que reforçam essas emoções, criamos argumentos internos para continuar sustentando esses sentimentos. O sofrimento nos conduz aos níveis vibracionais mais baixos e nos rouba o ânimo e a força necessários para buscar o despertar da consciência. Por isso, se começarmos sacrificando nossos sentimentos negativos, nossos sofrimentos, já estaremos dando um grande passo para vencer a lei da entropia. Não devemos permitir que o sofrimento permaneça dentro de nós. Não devemos cultivá-lo nem alimentá-lo. Quando alguém sacrifica seus sofrimentos, quando elimina os eus que os produzem, essa energia antes aprisionada é liberada. E dessa energia surge a transformação. Nasce, então,
Um homem diferente, alguém que consegue vencer a lei da entropia. Para concluir, é importante mencionar algo sobre o sacrifício e como ele se torna um impulso para avançar. Quando nos sacrificamos pelos outros, quando ajudamos alguém a despertar a consciência e a transformar-se, recebemos em troca uma grande força para avançar em nosso próprio trabalho interior. O amor que demonstramos ao trabalhar de forma altruísta pelo bem dos outros retorna a nós como energia, como impulso, como poder para continuar subindo. Recordemos sempre: não pode haver transformação sem sacrifício. E bem, este foi o tema de hoje. Agradeço a todos que acompanharam esta conferência. Espero que ela tenha contribuído para que você compreenda como desenvolver força para realizar seu próprio trabalho interior. Convido você, como sempre, para a próxima conferência. Ela será um complemento do que estudamos hoje. Nesta, vimos como desenvolver força para o trabalho. Na próxima, intitulada O Centro Permanente de Gravidade, aprenderemos como alcançar continuidade de propósito. Veremos como dedicar toda a nossa existência ao trabalho interior, estabelecendo um centro de gravidade permanente em torno da nossa consciência. Até a próxima vez!